5 estratégias que me ajudaram a dobrar o meu patrimônio. Esse é o tema do vídeo de hoje, então eu quero ajudar aí você que está começando a investir agora, você que está dando aí os primeiros passos na renda variável, você que também já tem um tempo, mas quer aprender mais. Hoje eu vou falar para vocês de 5 coisas que eu fiz, 5 estratégias que eu tomei. E aí aposto que muita gente deve estar se perguntando aí agora, mas quem que é você para querer ajudar, para querer ensinar alguma coisa para alguém? E realmente, galera, eu não sou ninguém, estou aprendendo também tanto quanto vocês. Porém, eu tenho aí um ano, eu tenho na verdade completo aí 21 meses de bolsa, então dá um ano e poucos meses aí. Só que nesse quase 2 anos aí, 21 meses, eu já atingi recordes bastante impressionantes. Primeiro recorde aqui é do meu patrimônio, que hoje eu tenho um patrimônio de R$ 44.000. Apesar de que R$ 44.000 não é grande coisa, mas para uma pessoa que aporta aí, começou aportando R$ 600 por mês e tem um aporte máximo aí com sua renda formal, com seu trabalho de R$ 1.000 por mês, seria impossível eu chegar nesse patrimônio somente com o dinheiro aportado. Se a gente botar aqui na calculadora os 21 meses que eu invisto vezes 1.000, vai dar 21 mil. Ou seja, eu tenho aí o dobro desse patrimônio. Então, vocês podem ver que mesmo ganhando pouco, eu consegui chegar numa marca aí bastante impressionante de patrimônio em tão pouco tempo. Estou aqui pegando todo o período aqui no MyProfit. Então, de janeiro de 2023, foi quando eu comecei, até setembro de 2024, que é hoje, né? Hoje é dia 21/9. Então, eu estou com rentabilidade aqui de 175%. Isso é muita coisa, galera. Para vocês terem noção, hoje todo mundo, quando você vai ver um vídeo aí da pessoas fazendo projeções e tal, as pessoas colocam o quê? 0,60, 0,70 ao mês, porque é uma rentabilidade aí bastante segura, que é muito fácil de atingir. Se você fizer um vídeo, por exemplo, no YouTube, e colocar aqui projeções de 1%, 1% ao mês, a galera já começa a ficar no pé, porque não é todo mundo que consegue ter 1% ao mês. É difícil você ter 1%. É difícil você ter 1% ao mês investindo em ações, fundos imobiliários, enfim. Você tem que ter uma boa diversificação para ter esse rendimento de 1% ao mês. 1,5 ninguém nem faz. Eu nunca nem vi um vídeo que o cara colocava lá fazendo as projeções e colocava, sei lá, 1,5% ao mês. Eu estou com a rentabilidade em 21 meses, investindo aí de 175%. Se eu pegar aqui 175 e dividir por 21, tá dando aqui uma rentabilidade de 8,33% ao mês. Então, isso é rentabilidade, isso é coisa de... Nem pirâmide financeira não anda oferecendo essa rentabilidade. Então, simulador de juros compostos do investidor sardinha, só para vocês verem como essa rentabilidade é bastante impressionante. Vou colocar aqui meu patrimônio de 44 mil, tá? 43 e pouquinho, então vou arredondar para 44 mil. Nem aposto nenhum mensal, só que a taxa de juros aqui mensal, vou colocar 8%, que é a taxa de juros da minha carteira hoje. Eu vou colocar aqui um período de 2 anos. Ou seja, em 2 anos eu já teria aí quase R$ 300.000 se eu continuar com essa rentabilidade que eu tenho hoje. Para vocês verem o quão espetacular, o quão fora do normal é essa minha rentabilidade que a minha carteira está tendo. 175%. Em 2 anos eu teria aí quase R$ 300.000 investidos, 279 mil. Detalhes, sem aportar R$ 1, só com os rendimentos. Então hoje eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz que me ajudaram a ter essa grande rentabilidade. Eu sugiro para você ficar até o final desse vídeo, porque o último é o que mais alavancou minha carteira, vocês vão ver aí. Vamos aí, em primeiro lugar, galera, eu coloquei o seguinte: está barato? Compra, mas não é em qualquer hora e nem em qualquer lugar. Por que eu estou falando isso? Muita gente, principalmente eu vejo muitos influenciadores grandes, defendem a tese de que para você ser bem-sucedido na bolsa, você simplesmente tem que pegar seu dinheiro e aportar religiosamente todo mês, e não ficar olhando o mercado. Então você vai lá, deu dia 5, você recebe dia 5. Dia 5 você vai lá, compra suas ações, fecha a corretora, só entra na bolsa dia 5 do mês que vem, novamente faz seu aporte. Isso até funciona no longo prazo, sim, eles não estão errados não. Mas, sinceramente, se você quer ter uma boa rentabilidade, se você quer bater recordes, não tem jeito, você tem que estudar, você tem que ficar de olho nas oscilações e você tem que alocar seus recursos sempre tentando, sempre
pegando o melhor preço possível. Lógico que você não vai ficar esperando crise para investir, você vai querer ficar esperando ela cair até onde não cair mais, porque isso é muito difícil disso acontecer. Então, você tem que ter ali seu preço teto e à medida que você vai tendo mais segurança, você vai aportando. Aí, como você é um cara que acompanha o mercado, você pelo menos tem uma pequena noção, porque ninguém tem como adivinhar o que vai acontecer com o mercado, mas se você tiver uma noção mínima, você consegue fazer bons aportes, entendeu? E aí gastar menos dinheiro para comprar mais ações. E isso vai te ajudar na sua bola de neve. Aqui é onde eu coloco meus aportes. Pode ver que no ano de 2023 eu nem fiquei nenhum mês sem aportar dinheiro. Então todos os meses eu aportei. Porém, teve mês que eu aportei menos. Por quê? Porque eu não achava que estava com tanta mais segurança. Por exemplo, aqui no mês de outubro, no mês aqui de abril. Então, eu ia guardando esse dinheiro para quando eu visse que tivesse uma oportunidade melhor, aí sim eu fazia aquele aporte mais forte. Quando eu via que não tinha tanta oportunidade, eu colocava aí meu dinheiro mesmo em qualquer CDB de qualquer, assim, entre aspas, né, de um bom banco, um CDB de um bom banco que rende 100% do CDI e tem liquidez imediata. Então, eu sempre usava ali, gostava de usar as caixinhas no Nubank ou eu uso minha conta do Mercado Pago também. E aí, sempre liquidez imediata para quando eu precisar, se tiver oportunidade no mercado, eu saco o dinheiro e vou lá e compro ação. O segundo é um pouco polêmico, mas eu vou falar, como eu falei para vocês, aqui eu tô dando a minha opinião do que deu certo para mim. A segunda coisa aqui que eu segui, né, foi não ter limite em ação. Como assim não ter limite em ação? Muitas pessoas aí, muitos influenciadores também, muita gente fala que você tem que ter um certo limite em ações. Então, você tem que, sei lá, vou dividir minha carteira em 10 ações e eu quero 10% em cada. Aí, vamos supor, uma ação caiu bastante, só que você já tem 10% dela e você acaba que você não pode comprar ela. Para você comprar ela, você teria que aumentar suas posições em outras primeiro. Só que as outras não estão num bom momento. Então, tem muita gente que segue isso à risca. Eu vou mostrar aqui para vocês e eu nunca segui isso. Isso, galera, eu acho que funciona. Eu acho que essas pessoas que falam isso não estão erradas. Eu acho que isso funciona para quem tem aí um patrimônio muito grande. Então, para quem tem 2 milhões de patrimônio, por exemplo, você teve 10% aí em cada empresa, você tem 10 empresas, vamos supor, você teve 20% em cada, aí sim, acho que fica uma boa divisão. Mas pra gente aqui, que tá começando o patrimônio agora, vamos supor que eu tenho um patrimônio, galera, de 8 mil reais. Supor que 40% do meu patrimônio está uma ação. A ação do Banco do Brasil caiu bastante aí. E aí eu fui aportando. Então, meu patrimônio de 40 mil reais, de 8 mil reais, 40% dele está em Banco do Brasil. Ou seja, então, galera, eu teria que uma posição em Banco do Brasil de 3.200 reais. 3.200 reais, vamos falar a verdade, não é nada, hein? Eu quero ter aí, minha próxima meta é bater um patrimônio de 100 mil reais. Eu quero chegar aí até o final do ano que vem, eu quero chegar num patrimônio de 100 mil reais. Beleza, hoje talvez o Banco do Brasil é 40% da minha carteira. Só que quando eu tiver o patrimônio de 100 mil, não vai ser, porque se eu não tiver mais margem de segurança para comprar o Banco do Brasil, a 3.200 vai dar 3% da minha carteira, 3,2% da minha carteira. Então, por isso que eu acho que quando você tem pouco dinheiro, você tem um patrimônio pequeno, você ainda está começando a aumentar patrimônio, essa regra não faz muito sentido. Então, a ação tá barata, compra ação, hein? Vou citar alguns exemplos para vocês aqui, galera. Vou botar meu patrimônio aqui no MyProfit em dezembro de 2023 para vocês verem como era a minha carteira. Em dezembro de 2023, galera, eu tinha 18 mil investidos, tinha aqui 8 ativos, só que 26% da minha carteira estava em BB Seguridade. Então, todo o dinheiro que eu peguei nesse período, eu lembro que a BB Seguridade bateu em seus 30 reais, 30 e pouquinho. Então, todo o dinheiro que eu pegava, eu investi em BB Seguridade. E aí eu cheguei a 26% do meu patrimônio, R$ 4.700, somente em BB Seguridade. E muita gente falava, mas você é doido, você tá com muito dinheiro em uma só posição. Só que, tanto que hoje, o que aconteceu? A BB Seguridade acabou esse ciclo de oportunidade, né, a R$ 30, e a empresa aí subiu bastante, chegou aos R$ 37, e eu nunca mais tive margem de segurança para comprar a empresa. Tanto que a empresa, eu nunca mais aumentei minha posição na empresa. Continuo com as 140 ações que eu tinha em dezembro de 2023, a 30,69. E hoje ela aqui ocupa 11% só da minha carteira. Era 26%, agora ocupa 11%. Por quê? Porque parou de ter mais de segurança e aí eu não consegui aportar nela mais. E na medida que eu fui aportando em outras, as outras foi crescendo.
Minha carteira sempre teve várias empresas que foram mal posições por algum tempo, porque eu sempre fiz isso. Quando a ação estiver barata, eu ia comprando, não importasse o tamanho dela na minha carteira. Vou estar aqui em setembro de 2023, ó, para vocês terem uma ideia. 28% da minha carteira é Taesa, TAE 3. Hoje a Taesa, eu troquei TAE 3 por TAE 11, né? Mas aqui, ó, a TAE 11 custa aqui. Eu fiz um aporte nela, meu último aporte foi em Taesa, né? Então hoje eu tô com um total de 152 ações, porém, ó, 11,85% da minha carteira. Por quê? Porque a carteira vai crescendo, ó. Então, eu acho que para quem tá começando aí, juntando patrimônio, essa regra não vale a pena. Terceiro é não pulverizar a carteira. Então, quando comecei, dei uma pulverizada na minha carteira, confesso para vocês, porque é iniciante, é o zero de iniciante. Então, vamos aqui no My Profit novamente, vou colocar aqui em abril de 2023 para vocês verem, ó, quantos ativos eu tinha. Se eu não estiver enganado aqui, eu tinha 16 ativos, ó. Olha o tanto de banco. Tinha Banco BMG, tinha o Banco Santander, tinha o Banco do Brasil, tinha umas 4 empresas de energia, tinha Transmissão Paulista, tinha a Aure, tinha a Vibra Energia. Então, olha o tanto de empresas que eu tinha na minha carteira. Nessa época aqui, ó, eu tinha 3 mil, quase 4 mil de patrimônios e mais de 16 empresas na minha carteira. Então, acabou que nessa época eu não recebi valorização e nem recebi dividendos. Por quê? Porque mesmo que uma empresa se valorize muito, ela é uma parte muito pequena da minha carteira. Então, vamos pegar aqui por um exemplo, ó, Sambi 4. Sambi 4 se valorizou bastante. Só que eu tinha R$ 71 de Sambi 4. Se eu dobrasse o patrimônio, eu ia ganhar o quê? Mais R$ 70. Fora que eu também não iria vender. E os dividendos, como eram muito poucos, era muito dividendo picado. Então também não fazia volume na minha carteira, não me ajudava em nada. Então minha carteira começou a andar quando eu parei de pulverizar ela. Enquanto eu fiquei aqui comprando esse tanto de ações, minha carteira não foi para frente. Tem muita gente que defende a tese mas aí também, com essa diversificação, você não vai perder tanto dinheiro. Mas, cara, se você não quer perder dinheiro, se você não está disposto a arriscar dinheiro, vai para renda fixa. Talvez a bolsa não seja. Ou então, novamente, compre um fundo, que o gestor vai lá e vai tomar conta para você. Agora, quem pulveriza a carteira, quem enche a carteira cheia de ativos, vai me desculpar, mas eu acredito que essa pessoa não tem entendimento, não conhece nada de bolsa, não sabe o que está fazendo. Porque a pessoa que está fazendo, ela que tem, que estuda, que conhece, que tem certeza nas suas posições, ela não vai fazer esse tipo de situação. E até vamos supor que eu comprei, sei lá, tenho 5 empresas e uma delas cai bastante. Ótimo, porque se é uma empresa que eu confio, eu vou poder aportar mais e fortificar essa posição, deixar essa posição maior ainda. E quando vier aí a oportunidade, quando o mercado começar a ter a visão que eu tenho sobre essa ação, a ação vai subir e aí sim vai fazer diferença na minha carteira. Fora que essas ações, quando pagar dividendos também, vai me ajudar bastante. Então, hoje, ó, eu tenho muito mais patrimônio que eu tinha nessa época. Nessa época eu tinha quase 4 mil, hoje eu tenho 43 mil, 44 mil aqui praticamente. E tenho somente 7 ativos. Tem um ativo também que eu tô de olho, né, que é a Honey 3, que eu vendi as ações, mas pretendo recomprá-las novamente. Eu explico para você, expliquei no último vídeo que eu postei, então vou deixar o card aqui embaixo desse vídeo, com um vídeo muito bom. Boas, grandes ideias nesse vídeo, então compensa você ir lá assistir. Mas enfim, talvez a pessoa não conheça mesmo, igual nessa época aqui eu não conhecia de bolsa, então por isso que eu fazia isso. Eu vi um vídeo lá, qualquer vídeo que eu via de uma pessoa falando de um banco, eu ia lá e comprava. Eu cheguei a ter os 5 bancos, os 5 grandes bancos, né? Na verdade, os 4 grandes bancos, e tinha mais BMG, tinha uma porrada de coisa na minha carteira, galera. Então eu fui aprendendo aí. O quarto aí, a quarta coisa que eu fiz foi, é meio óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito, que é reinvestir os dividendos. E, galera, reinvestir os dividendos, ele é muito importante. Reinvestir os dividendos, reinvestir os lucros. O dinheiro da bolsa não pode ser tirado da bolsa, principalmente quando a gente está aí nessa construção de patrimônio. Então, você recebeu dividendos, você tem que reinvestir os dividendos. Você, vendeu uma ação com um lucro muito bom, beleza, mas não pega esse lucro para você não, hein? E reinveste de novo tudo. Por quê? Porque você está fazendo sua bola de neve girar. Só que não é só reinvestir em dividendos, é reinvestir os dividendos corretamente. Então, reinvestir os dividendos em excelentes empresas. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês que eu vi de Taesa. Cotação padrão, galera, aqui, ó.
Se você tivesse investido R$ 1.000 em Taesa 5 anos atrás, hoje você teria 1.190. Então, você viu aí que se você só tivesse comprado Taesa e os dividendos que você pegou nesses 5 anos, você tivesse colocado aí no seu bolso, se não tivesse investido, você teria aí um ganho de capital de R$ 190. Então, que dá aí 19% em 5 anos. Agora, se você tivesse investido R$ 1.000 em Taesa há 5 anos atrás, só que se você tivesse reinvestido os dividendos, você não teria colocado, se você não tivesse colocado esse dinheiro no seu bolso, você teria aí um patrimônio de 1.964,50, que já é bem melhor, já dá o quê? Aquela hora você tinha terminado com um patrimônio um ganho patrimonial de R$ 190, agora você terminou com um ganho aqui de R$ 964, dá aqui cerca de 96% aí nos 5 anos. Então aqui você já vê a diferença que é reinvestir os dividendos, não tirar aí o dinheiro da bolsa de valores. Só que agora, galera, vamos analisar aqui uma outra situação. Agora pensa o cara que, além de reinvestir os dividendos, ele conseguiu reinvestir esses dividendos em momentos mais propícios. Lógico, eu não estou falando do cara todo só comprar quando chegasse aqui no fundo. Não, porque não tem como você acertar, mas vamos supor o cara começou a comprar aqui. Aí vamos supor os dividendos que ele recebeu aqui, ele já aportou. Aí passou um tempo e ele recebeu uns dividendos aqui, só que aqui está na máxima, ele segurou. Aqui ele já deve ter recebido um pouco de dividendos, vamos supor que ele aportou tudo aqui. Entendeu? Não é no topo, mas também não é no fundo. Aí a ação caiu, nesse tempo aqui ele recebeu mais dividendos e ele continuou aportando. Aí a ação subiu, ele foi aportando aqui, né? Que ficou um bom range de aporte, que está bem no preço que ele comprou a primeira vez. Aí aqui subiu, ele deu uma segurada, caiu de novo, ele reinvestiu, aí explodiu, aí ele segurou, aí veio aqui, deu uma outra quedinha, aí ele reinvestiu também, porque não adianta ficar esperando esses preços aqui novamente, esses preços aqui do fundo, porque não chega. Enfim, o cara não acertar esse fundo nem topo. Eu aposto aqui com vocês que o retorno dele seria muito melhor do que aqueles no 1900 e pouco, que ele teve só reinvestir nos dividendos, independente do dinheiro do jeito que estava. Então, esse aí é mais uma dica que eu dou para vocês que eu fiz e deu certo. Foi o reinvestimento inteligente dos dividendos. E por último, galera, e como eu falei para vocês, foi a estratégia que mais me trouxe retorno aqui, foi as opções de ações, galera. Eu não sei se para você que é iniciante no mercado, não conhece muito de opções de ações, então o que eu vou fazer, galera? Acredito que quem é novo no mercado não conhece muito de opções de ações e quando você vai conhecer uma coisa nova, tem aquele grau de dificuldade, tem aquela curva de aprendizado grandona, então, muito grande, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o meu e-mail e um WhatsApp meu, que eu uso ele profissional, vou deixar ele aqui embaixo, galera, nos comentários, aqui na descrição do vídeo, ou nos comentários, e aí vocês, quem tiver interesse em aprender com opções, ou quem quiser que eu dê uma analisada, quem quiser alguma consultoria, pode me chamar nesse WhatsApp que eu posso aí estar ajudando vocês. Então, como o meu canal ainda não é um canal muito grande, a demanda vai ser pouca, então eu posso ajudar vocês aí sem problema nenhum. Então eu vou deixar aqui um e-mail para vocês entrarem em contato comigo e também o WhatsApp, que aí vocês podem me mandar mensagem e eu posso estar explicando para vocês como que funcionam as opções de ações, porque é um assunto aí muito complexo. Mas enfim, vamos ali para as opções de ações. Essa aqui, galera, é minha planilha de controle que eu uso para fazer o controle das minhas opções. Já mostrei ela algumas vezes aqui no canal. Podem ver aqui que eu acho que essa aqui é a minha primeira opção que eu comprei. Na verdade, minha primeira opção que eu vendi foi essa aqui, ó, no dia 7/3/2024. Ou seja, eu comecei a operar com opções em março de 2024. Para vocês terem uma ideia de como isso me ajudou. Vou colocar aqui meu patrimônio em março de 2024, em fevereiro de 2024, para vocês darem uma olhada, ó. Em fevereiro de 2024, eu terminei aqui com 24.933, quase R$ 25.000. Eu terminei aqui dia 29 de fevereiro de 2024. Eu comecei a investir em opções em março, ou seja, em março, olha como meu patrimônio já cresceu. Então, em um mês, galera, eu saí de R$ 25.000 praticamente para 30.389 em um espaço curto de um mês. Então, tudo isso aí foi com as opções, galera. Eu tive um ganho patrimonial de R$ 5.000. Hoje, infelizmente, por enquanto, eu não consigo aportar esses R$ 5.000 somente no meu bolso.
Então, vocês podem ver que teve uma ajuda aí bastante. Agora, se a gente for pegar em setembro, ó, hoje eu tô com R$ 43.500 de patrimônio, galera. Aqui tá desatualizado, né? Porque não tem o último aporte que eu fiz aí de mais ou menos uns R$ 500. Então, eu terminei aqui Então, hoje eu tô com um patrimônio de R$ 44.000. Ou seja, eu ganhei R$ 18.000 em apenas 6 meses operando com opções. Se eu for pegar aqui 18 mil e dividir por 6, né? Vai dar 3 mil por mês, galera. Hoje, infelizmente, eu ainda não tenho condição de investir só do meu salário R$ 3.000 por mês. Então, muita parte desses aportes foi graças às opções. Mas como que eu opero com opções? Com opções você tem várias possibilidades de operar. O que eu mais uso é venda de put. Então, eu vendo put somente de ações que eu conheço, que são só ações da minha carteira. Dificilmente eu vendo uma put de uma ação que não seja da minha carteira. Só se eu conhecer muita ação, como é o caso de 2 ações que eu ganhei muito dinheiro, que foi o Bradesco, que ficou muito tempo aí lá embaixo, né? E a Petrobras também, consegui ganhar bons dinheiro aí com a Petrobras. Tirando essas 2 empresas, só as outras empresas todas que eu operei foi empresa da minha carteira. E o que eu faço, galera? Então, a ação tá lá embaixo, eu sei que minha estratégia é o quê? Eu acredito que a ação vai subir, ela vai se recuperar, né? Então, o que eu faço? Eu vendo put, e aí, vendo puts até um pouco fora do dinheiro, né? Para ter um prêmio um pouco melhor. E aí, com esse prêmio, eu vou lá e compro a ação. Então, fui fazendo sempre isso. E aí, quando a ação subia, essa opção aqui que vamos supor, eu tinha vendido por R$ 3, virava 80 centavos, 20 centavos, eu ia lá e recomprava e ficava com esse lucro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que terminou minhas opções. Então, ó, no primeiro mês operando com opções, eu tive um lucro aqui, galera, de R$ 349. Isso aqui é lucro líquido, já descontando o imposto de renda. Então, eu tive um lucro aí, o lucro foi até pequeno. Porém, galera, outra situação que eu gosto das opções de vender put é porque eu pego um empréstimo sem pagar taxa. Então, por exemplo, vamos supor que uma ação caiu bastante e eu tô sem dinheiro para aportar na ação, só que a ação caiu muito mesmo. Eu achei que ela tá fora da realidade dela. Eu vendo puts e aí com o dinheiro das opções, com o dinheiro que eu recebo, eu vou lá e compro a ação. E aí, mesmo que chega no prazo, a ação não tá no valor que eu quero, eu vou lá e recompro essa put, então eu não preciso comprar a ação em si, né? Porque eu compro aí, quando eu vendo put, eu compro uma obrigação de comprar a empresa no futuro. Só que eu vou lá e recompro essa put. Se você estiver confuso, entre em contato comigo que eu vou te explicar melhor como funciona a situação, mas para quem já conhece sabe o que eu estou falando. Eu recompro essa put e eu não tenho obrigação de comprar a empresa. E aí fica desse jeito, fica mais ou menos como se eu tivesse apenas pegado o empréstimo. Então, nesse caso aqui, ó, eu recebi R$ 349 para pegar um empréstimo para me comprar uma empresa. Então, você vai no banco, você tem que pagar a taxa. Aqui eu pego o empréstimo, bem de se dizer assim, e ainda recebo dinheiro por isso. Recebi aqui R$ 349 no primeiro mês. No segundo mês aqui eu já tive um lucro um pouco maior. E aqui eu acabei compensando alguns prejuízos, né? Outra vantagem também é que você pode compensar prejuízo. Tive um lucro aqui de 392 e aí eu acabei compensando aqui um prejuízo que eu tive em Taurus Armas, na venda de Taurus Armas. E aí eu paguei menos imposto, então tem essas vantagens também. No terceiro mês aqui, galera, eu tive um grande prejuízo, né? Só que o que eu fiz aqui, galera? Aqui aconteceu justamente o que eu falei para vocês. Eu vendi puts aí de Bradesco, do Banco do Brasil e de Petrobras. Vendi muitas puts de Petrobras. Porém, a empresa chegou no dia que essas puts venciam e a empresa não tinha saído do lugar, não tinha subido. O que eu fiz? Então, eu vou ler essa put, eu vendi uma put com um prazo maior e com o prêmio que eu recebi dessa put, eu recomprei essa put aqui que eu tinha vendido. E aí eu fiquei com 0 a 0 nessa, né? Fiquei até com esse prejuízo aqui, só que eu fiquei com outra put rolando. E aí passou um mês, a ação subiu e aí eu tive lucro. Então vocês podem ver aqui, ó, eu tive um prejuízo aqui de R$ 512. E aí no outro mês, galera, eu tive um lucro de R$ 1.451. Por quê? Porque eu fiz essa rolagem e aí no outro mês as empresas subiu novamente e aí eu tive o lucro. Fora que eu peguei aquele prejuízo e compensei aqui e aí eu paguei muito menos imposto de renda. As opções sempre estão me ajudando desse jeito, a ter dinheiro para fazer apostas quando o mercado está em baixa. E aí essas ações acabam que essas ações sobem e eu não preciso recomprar ela pelo mesmo valor, recomprar elas mais baratas e aí eu tenho um grande lucro. Enfim, opções não é simples, por isso que eu vou deixar aqui toda a minha assistência. Então eu vou deixar aqui meu WhatsApp, meu e-mail. Entre em contato comigo caso você queira
começar a operar com opções, que eu posso aí te dar uma ajuda, né, um norte. E com opções também você tem que ficar muito ligado com as garantias, galera, que as garantias, de repente, se der uma baixa no mercado, então você vai ser chamado de margem, aí se você não tiver o dinheiro para cobrir essas margens, você paga juros pesados aí que as corretoras cobram. Então, galera, sempre com cautela e sempre estudando antes de fazer qualquer coisa. Mas essa aí foi a quinta coisa, foi a que mais me ajudou a ter o patrimônio, a chegar no patrimônio que eu tenho hoje. Mas me conta aí como que tá a carteira de vocês, qual que é a rentabilidade de vocês, se vocês concordam com alguma coisa que eu falei aqui, se vocês discordam, podem deixar aí nos comentários. E, novamente, vou deixar aqui o WhatsApp e o e-mail aqui embaixo, ou no comentário, ou na descrição. E aí, entre em contato aí comigo, caso você tenha alguma dúvida, caso vocês precisem de uma ajuda, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, eu peço para vocês, se teve alguma informação aqui que foi válida para você, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar aqui a gente, para dar uma motivação melhor. Eu tô aqui com 152 inscritos, galera. Então, eu tô com a meta de bater 500 inscritos até o final do ano. Então, eu espero que vocês possam me ajudar nessa meta aí. E valeu, até o próximo vídeo, galera.